Por que chamamos a adolescência de aborrecência? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal, caso ainda você não tenha se inscrito. E também não se esqueça de ativar a barrinha de notificações. Bom dia, família! Meu nome é Débora Miranda Rodrigues. Gosto demais de falar aqui com vocês sobre adolescentes, sou psicóloga, atendo eles no consultório e esse canal aqui para mim ele é muito importante porque eu consigo trazer um pouco dessa vivência e auxiliar vocês, pais de adolescentes, demais profissionais que também trabalham nessa área. É realmente muito prazeroso para mim estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de adolescência e aborrecência, né? É um apelido, a aborrecência, que se deu à adolescência justamente pelos desafios que os adolescentes vivenciam e que se tornam também um desafio para os pais de adolescentes, para as pessoas que convivem com eles, né? A gente observa uma desorganização no quarto, uma desorganização no material escolar, uma reclusão dentro desse quarto, dentro desse mundo deles. Alguns adolescentes apresentam um declínio ali nas notas escolares, apresentam também uma necessidade maior de desafiar os pais, né? Se acham donos da verdade, é esperado para essa fase da adolescência. Como eles se reclusam, eles não ficam reclusos somente na questão do quarto também, né? Tem aquela questão de não falar sobre os sentimentos, de não falar sobre o que aconteceu. Isso torna um convívio quase que conflitante, né? A ponto de pensar, nossa, mas a gente fulano tá... isso na adolescência não, tá virando um aborrecente, né? Algo que aborrece, é algo que impacta diretamente, como eu pontuei aqui, nessa questão do convívio social. Uma coisa que é interessante a gente destacar é que, igual eu pontuei aqui, talvez você tenha se identificado com isso que eu falei. Nossa, tá descrevendo meu filho certinho, tá descrevendo como é a minha filha. Por quê? São comportamentos desagradáveis, mas que nós esperamos para essa fase. Eu gosto de ressaltar que o que é esperado não necessariamente ele deve ser aplaudido, ele deve ser aceitado. A gente vai fazer um paralelo com a fase anterior aí, na fase da infância, né? Quando a criança ela está num processo de birra ali, é uma fase. A criança passa por várias fases, tem a fase do porquê, tem a fase da birra. A literatura traz o Terrible Two, né? Que é uma fase ali dos 2 anos, que agora também eles trazem a nomenclatura de adolescência na infância, que é justamente uma fase difícil que a criança passa ali, que ela fica mais birrenta, ela quer impor suas vontades, ela quer desafiar de certa forma. Isso aí é esperado. Mas o fato de ser esperado, se a gente pega essas duas situações, tanto desse Terrible Two quanto da adolescência, e que a gente consegue identificar que é esperado, isso exige dos pais uma questão de um entendimento maior sobre essas fases, para conhecer, para saber o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo todos esses comportamentos, né? Por que o adolescente fica assim? São mudanças físicas e hormonais acontecendo dentro da cabeça dele, tudo muito acelerado, né? Tudo muito rápido, somado à necessidade que o adolescente tem de se posicionar de forma madura. A sociedade cobra isso da adolescência. Cobramos também do adolescente a questão da escolha profissional. Vem sempre alguma tia perguntando também com relação a namoro. Então, é um misto ali na cabeça do adolescente e que isso é esperado. Mas por ser esperado, a gente não vai falar assim, ele é assim mesmo, né? A gente não vai deixar uma criança de 2 anos se agredir ou agredir outras pessoas porque ela está nessa fase, né? A gente precisa se preparar para ter um controle emocional para lidar com isso, porque sabemos o que é esperado, mas o próximo passo é o quê? Conduzir, tanto nesses dois paralelos, a criança e conduzir o adolescente a comportamentos, a escolhas, a atitudes que venham a ser atitudes que o encaminham para um caminho de fato de maturidade, né? Para uma criança ali, vamos sempre trabalhar nesses dois paralelos.
A criança de 2 anos, ela vai precisar das regras, né? Não pode fazer isso, não pode morder, não pode bater, né? É claro que hoje, até cientificamente falando mesmo, existem muito mais estudos acerca dessa questão desse acolhimento da criança, né? Hoje a ciência nos traz que a criança, quando ela dá uma crise de pirraça, que ela tá andando com você e que ela se joga no chão do shopping, né? Às vezes foi diante de uma negação ali, ela quis um brinquedo, você não deu. Aí ela vai se comportar dessa forma, né? Por que ela se comporta? Porque o cérebro dela foi inundado de emoções, ela não soube lidar com a frustração e é daquele jeito ali que ela vai se comportar. Então, o que você, pai, precisa fazer? Ter o controle emocional daquilo e, ao mesmo tempo que, primeiro, ali a ciência explica que não vai adiantar você corrigir a criança, não vai adiantar você falar com aquela criança, porque ela está inundada ali, ela está chateada, ela está com raiva, ela está frustrada diante daquilo. Então, qual que é o momento que você faz ali? Acolhe a criança. Você vai abraçar ela, tá esperneando, abraça. Vão respirar fundo, tem as técnicas para acalmar. Depois que passou, você vai dar o que ela está querendo? Não. Você vai explicar com ele, meu filho, hoje a gente não comprou isso aqui por causa disso, entendeu? Numa outra oportunidade a gente vai comprar, ou numa outra vez que a gente veio, a gente já comprou. Depois essa criança está calma aqui, você consegue ensinar. O ensinar, ele é obrigatório, né? Não existe aqui vamos abrir mão disso, ou então, tá querendo isso aqui, então toma, que aí você para de chorar. Não é isso que é o esperado. Nós falamos aqui da criança. Na adolescência, não existem tantos estudos, tantas instruções acerca disso, mas, de novo, nós estamos falando de um cérebro em desenvolvimento que não está completado e que não sabe lidar com as emoções, num grau muito maior, né? Não só com a frustração, o adolescente não sabe lidar com a comparação, ele não sabe lidar com a exclusão que às vezes ele sente na escola, essa comparação que eu pontuei aqui nas redes sociais, isso é tudo mais exacerbado, né? Isso é tudo mais intenso e ele tem todas essas reações aí. E a conduta é a mesma. O que o pai de adolescente precisa ter é a mesma coisa que um pai de uma criança aqui precisa ter. Essa empatia, entender o que está acontecendo, procurar acalmá-lo, entendeu? E conduzi-lo a atitudes maduras, né? Então faça o que você quiser de sua vida. Então, né? Aqui a gente toma. Aqui a gente fala, então faça o que você quer. Você sabe o que é melhor para você? Será que sabe mesmo? Então, nesses momentos de picos de aborrecência, essas são as instruções, né? Vamos tentar olhá-lo como uma criança que pede atenção, vamos tentar entender que precisamos ser empáticos, acolher, mas também ensiná-lo. O ensinamento ele não pode ser retirado daqui. Espero que essas dicas tenham servido para você. Eu gostaria de convidar você para acessar mais canais, né? Temos mais redes sociais, nós também temos um curso para pais de adolescentes, Vença a Pior Fase. Tem um livro que eu escrevi junto com a editora Viseu, ou seja, tem sido vários trabalhos realmente realizados, porque eu acredito que juntos nós podemos vencer essa pior fase.